Olá pessoal, na aula de hoje vamos estar estudando sobre modelo relacional do banco de dados. O projeto do banco de dados ele está dividido em três etapas, três fases. O projeto conceitual, que nós vimos até agora, o projeto lógico, que pode ser representado pelo modelo relacional, que a gente vai ver hoje, na aula de hoje, e o projeto físico, que vamos ver nas próximas aulas. Para termos um banco de dados completo, temos que seguir algumas etapas, né? E essa etapa, ela parte de um projeto de um banco de dados. Iniciando por um mini-mundo, né? Onde temos a descrição do banco de dados, da necessidade do usuário, né? A especificação do banco de dados. A partir desse mini-mundo é definidos e levantados os requisitos, né? Onde é feita uma análise e definidos os requisitos, que são o conjunto de necessidades do usuário. Com isso, é proposto o projeto conceitual do banco de dados, onde é proposto um esquema relacional, um esquema conceitual, né, do banco de dados, e a maneira mais comum de estar representando é utilizando o modelo de entidade de relacionamento. Após essa etapa, a gente vai para a etapa do projeto lógico, onde esse projeto lógico vai gerar um esquema lógico. E se estivermos utilizando o banco de dados relacionais, se o projeto for de um banco de dados relacional, então é gerado um modelo relacional. Por fim, é desenvolvido então o projeto físico, onde é gerado um esquema físico que basicamente é formado pelos comandos SQL quando a solução proposta é um banco de dados relacional. Sendo que a etapa do projeto conceitual ela é bem abstrata, bem alto nível, não se considera qual que é o tipo de banco de dados. Já a etapa do projeto lógico e do projeto físico, essa sim, você já tem que levar em consideração qual que é o sistema gerenciador de banco de dados que será utilizado para implementação do banco de dados. Bom, na fase do projeto lógico, é realizado o mapeamento, a transformação do modelo ou do esquema conceitual para o modelo lógico, Então é realizado essa etapa. E o modelo lógico é um modelo intermediário que fica entre o modelo conceitual e o modelo físico. E aí ele representa bem a estrutura já do banco de dados, sem levar em consideração os dados em si, mas o esqueleto, a estrutura das tabelas e das colunas do banco de dados, tá? De acordo com o sistema gerenciador do banco de dados. Então, nessa etapa já é definido qual que é o banco de dados que vai ser usado. E a partir desse banco de dados é feito esse modelo lógico. Tá? Então, esse modelo lógico ele depende do banco de dados que nós vamos utilizar. Ele também vai descrever, os dados em um nível de abstração que é projetado pelo projetista do banco de dados. O modelo lógico do banco de dados, ele tem algumas formas que ele pode ser representado, dependendo do tipo do banco de dados que esse projeto de banco de dados vai ser implementado. O mais comum, mais utilizado, amplamente utilizado, principalmente em sistemas comerciais, é o modelo relacional, que ele é baseado em tabelas e colunas. Mas temos também o modelo orientado a objetos, que é baseado em classes e objetos. Temos também o modelo objeto relacional, que ele faz uma junção entre um modelo relacional com um modelo orientado a objetos. Temos também o modelo hierárquico XML, conhecido como árvore, Esse banco de dados orientado a documento, hoje em dia, eles utilizam esse modelo. E temos também o modelo de redes e grafos, que são modelos utilizados em bancos de dados de sites de relacionamento, são bastante utilizados. O modelo relacional é um modelo utilizado para armazenamento e para manutenção dos bancos de dados, baseado na teoria dos conjuntos e da álgebra relacional. Esse conteúdo provavelmente vocês viram lá na disciplina de matemática discreta. Os primeiros conceitos foram desenvolvidos por Cody em 1970 e expandidos em 1979. Então, aqui nós temos que relevar o seguinte:
é uma tecnologia antiga, difundida, que está muito consolidada e não uma tecnologia ultrapassada. Se até hoje ainda é o modelo mais utilizado em banco de dados, é porque realmente é uma tecnologia muito boa e não inventaram nada melhor. E não uma tecnologia ultrapassada. Temos que considerar também que, apesar do nome parecido, o modelo relacional não é a mesma coisa que modelo de entidade de relacionamento. São coisas distintas e são modelos que são utilizados para representação de dados em etapas diferentes do projeto do banco de dados. O modelo relacional foi o primeiro modelo e ainda é o mais utilizado para aplicações comerciais. Há uma base teórica substancial nos modelos de dados relacionais e essa teoria ela apoia o projeto de banco de dados relacionais e permite o processo mais eficiente. Então, tem algumas teorias que foram definidas e implementadas que definem que o banco de dados ele tenha um bom processamento e seja difundido até os dias de hoje. A estrutura de dados no modelo relacional ela é organizada em 6 conceitos, basicamente. Primeiro, o domínio, que é o domínio em relação aos atributos. Os atributos em si, que é a mesma coisa que campos ou colunas. A relação, que é a mesma coisa que tabela. Tuplas, que é a mesma coisa que linhas ou registros. Restrições, que são algumas regras existentes. E chaves primárias e estrangeiras, que a gente vai ver o que é cada um desses conceitos aqui. O domínio, basicamente, ele é um conjunto de valores permitidos para um determinado atributo. Então, são valores válidos que você pode estar definindo para um determinado atributo. Aqui temos um exemplo de um determinado domínio que é um valor válido para um determinado atributo. Por exemplo, o atributo estado de uma tabela ou de uma relação cliente, ele pode assumir um determinado valor. Se for um estado no país Brasil, por exemplo, ele pode receber RJ, SP, MG e assim todos os estados brasileiros. Já que temos um segundo exemplo, que em um atributo temperatura de uma tabela ou de uma relação clima, os valores, conjunto de valores, eles têm que ser números reais que estejam entre menos 80 graus e mais 80 graus. Então, são exemplos de domínio que são valores, possíveis valores válidos para um determinado atributo. Já um atributo, ele é a mesma coisa que uma coluna ou campos. Na implementação, ele é conhecido como colunas. E ele especifica um dado de um item. Então, cada atributo ele é composto por um nome e um domínio que precisa ser respeitado, ou seja, quais são os valores que podem ser armazenados nesse atributo e qual que é o tipo desse atributo. Aqui um exemplo de atributos. Nome, que pode ser um conjunto de caracteres de até 100 posições, ou seja, até 100 caracteres representando o nome. A matrícula, que seria um atributo do tipo inteiro, que poderia aceitar até 10 dígitos, e o código do curso, código underline curso, que seria também um inteiro de até 10 dígitos. E aqui um exemplo prático onde o nome, ele poderia ser, o atributo nome, ele poderia receber, por exemplo, o valor Luísa Carvalho. As tuplas ou registros ou linhas da tabelas são conjuntos de valores, né, de determinados atributos, né? Então, são os valores possíveis que a gente vai ter aqui nos atributos. Então, uma tupla ela vai ser composta por valores para as colunas dos atributos. E um valor de atributo ele é definido a partir da criação de uma tupla. Então, a gente está criando uma nova linha, um novo registro na tabela do banco de dados, a gente já define o valor que cada coluna desse registro vai receber. Os valores dos atributos podem ser valores definidos dentro do domínio, né, os valores válidos para aquela tabela, para aquela coluna da tabela, ou pode ser também valores indeterminados, que a gente chama de valor nulo.
se o atributo não for chave, a gente vai falar disso. Os valores de atributos, né, os registros, eles são indivisíveis e são monovalorados. Eles são valores atômicos, ou seja, você não pode dividir ele e ele tem-se um único valor. Aqui exemplos de duas tuplas, onde temos aqui uma primeira tupla que tem para o atributo nome o valor Luísa Carvalho, para o atributo matrícula o valor 1, 2, 3, 4 e para o código do curso o valor 2. Temos uma segunda tupla onde o valor do atributo nome é José da Silva, o valor do atributo matrícula é 1, 2, 4, 5 e o código do curso é o valor 5. Então, temos uma relação entre tuplas e domínio, onde em cada tupla eu vou ter um conjunto de valores que são definidos pelo domínio, que são os valores válidos que uma determinada tupla pode assumir. E com isso a gente tem uma combinação do domínio 1, que poderia ser o código da matrícula, o domínio 2, que poderia ser aqui o nome, e o domínio 3, que poderia ser a coluna data da matrícula. Neste exemplo, temos aqui 5 tuplas com 3 atributos. Note que todos os atributos eles têm um domínio atômico, ou seja, possuem apenas um único valor. E não são permitidos também atributos compostos ou multivalorados. Esse é um conceito do modelo relacional. No exemplo, claramente, os atributos possuem diferentes domínios, né? Note que na primeira coluna são apenas números inteiros, na segunda coluna eu tenho valores alfanuméricos, né, um nome, e no terceiro eu tenho datas. Então, são valores com domínios totalmente diferentes, com intervalos de valores possíveis totalmente diferentes. Podemos ter também alguma tupla em na verdade, alguma célula aqui, né, que seria uma posição em uma coluna e uma linha, eu poderia ter valores nulos também, pode ser utilizados. Esses valores nulos, a gente define eles quando a gente tem colunas que podem aceitar valores nulos, que a gente chama de atributos opcionais, que não necessariamente precisa ter um valor definido. Já as tabelas ou relação é um conjunto não ordenado de linhas ou de tuplas. A gente pode estar inserindo as linhas ou as tuplas, né, sem uma determinada ordem. Não preciso estar adicionando, por exemplo, uma lista de alunos, um conjunto de linhas na tabela alunos, sendo que os alunos estejam em ordem alfabética. Não há necessidade. Cada linha é composta por uma série de colunas, por um conjunto de colunas ou de atributo, né? E cada coluna é identificado por um nome que a gente dá para essa coluna e também pelo tipo dessa coluna. Uma relação é um conjunto que, na prática, é chamado de tabela. A partir de agora, a gente vai usar mais esse termo tabela do que o termo relação. Cada tabela tem um nome e é única também no banco de dados, então não podemos ter nenhum objeto, nenhuma tabela que tenha o mesmo nome no mesmo banco de dados. Uma tabela, ela possui dados. Então, eu tenho um conjunto de tuplas, que são as minhas linhas, um conjunto de atributos, que são minhas colunas, e os dados em si, que são os valores possíveis para esses conjuntos de linhas e conjunto de colunas. E aí temos também o nome da relação, o nome da tabela, que identifica essa tabela. Então, aqui a tabela funcionário, ela possui aqui 1, 2, 3, 4, 5 tuplas, 5 linhas. Cada tupla possui 1, 2, 3, 4, 5 colunas e cada coluna possui um determinado valor aqui. Cada relação de uma coluna e de uma linha, eu tenho um valor específico aqui, um valor único ou um valor atômico. A representação de tabela é uma das formas mais utilizadas no modelo relacional, que facilita agrupar os dados relacionados. Então, a gente percebe que os dados eles estão relacionados um com o outro, tá? É mais fácil da gente estar entendendo essa parte. Vamos recapitular aqui alguns termos que foram falados até o momento. Então, temos banco de dados, que é um conjunto de 1
ou mais relações ou tabelas, né? Então, o banco de dados é formado por uma ou mais tabelas. Uma tabela ou relação é formada por um conjunto de linhas, né? Um conjunto de tuplas ou registros. Já uma tupla ou uma linha, né? Formada por um conjunto de atributos ou campos. E os atributos ou colunas ou campos, né? É o local onde são armazenados os valores. Então, na verdade, um registro relacionado com um determinado atributo ou com uma determinada coluna, eles possuem determinados valores. E esses valores são definidos a partir de um domínio específico. E o domínio são os valores válidos, os valores que podem ser armazenados nessas colunas e nesses registros do banco de dados. Então, temos aqui uma tabela que ela possui um nome, identificador, nesse caso essa tabela, nesse exemplo, chama aluno, e ela possui colunas e possui registros, tá? E valores para cada coluna e registro aqui. Temos também as tuplas, que são as linhas de uma determinada tabela, né, onde são armazenados os valores possíveis para essa determinada coluna. Tem-se também os atributos, né, ou colunas. Podemos ter atributos comuns ou convencionais e podemos ter também atributos do tipo chave primário. A gente vai ver um pouco mais à frente, com mais detalhes. Temos também o termo grau. O grau nada mais é que o número de atributos que uma determinada tabela tem. Então, nesse exemplo aqui, a gente teria uma tabela de grau 3, porque ela possui 3 atributos. Por fim, temos os domínios, que são os valores válidos, valores possíveis que uma determinada coluna pode estar recebendo em uma tupla. Por exemplo, aqui está exemplo de datas válidas. Se eu tivesse, por exemplo, aqui no mês, um valor 97, por exemplo, é um valor inválido. O código da matrícula, que são números inteiros. Se eu tivesse aqui escrito 1001 por extenso, também estaria errado. Então, esses são os valores válidos que são definidos de acordo com o tipo de cada coluna. Por exemplo, seja que um conjunto de valores aleatórios aqui. Temos nome João, Márcia, Denise e Marcelo. Rua, temos Rua 7 de Setembro, Rua José Bonifácio, Rua Independência. Temos as cidades de Paços, São Paulo e Ribeirão Preto. Então, podemos criar uma relação entre esses valores, ou uma tabela, né? Onde teremos a primeira relação, a primeira tupla, ou a primeira linha da minha tabela com o nome João, a rua 7 de Setembro e a cidade Passos. O segundo registro, ou a segunda tupla, seria aqui nome Márcia, reside na rua José Bonifácio, na cidade de São Paulo. Temos também a Denise, que na terceira tupla Denise, que reside na Rua Independência, em Ribeirão Preto. Temos na quarta linha Marcelo, que reside na Rua José Bonifácio, da cidade de Ribeirão Preto. Note que nenhuma das linhas, nenhum dos registros, eles são iguais, são idênticos, não tem valores idênticos. E aqui temos então uma relação entre nome, rua e cidade. Representado em forma de tabela, que já é um modelo relacional, uma das formas que você pode representar graficamente um modelo relacional. E aqui o diagrama equivalente, o diagrama de entidade de relacionamento equivalente dessa tabela. Note que temos aqui a relação, né, a entidade pessoa virou a tabela pessoa. Os atributos nome, rua e cidade viraram a coluna nome, a coluna rua e a coluna cidade. Note que só é possível utilizar a representação por tabelas se os dados estiverem relacionados entre si. No exemplo anterior, a gente tinha um relacionamento entre os dados, onde tinha um determinado nome, qual a rua desse determinada pessoa, desse determinado nome, essa pessoa com esse nome, e qual que era a cidade dessa rua. Então, esses dados estavam todos relacionados.
E aí, o que a gente conclui? Que todos os atributos, todos são atributos de uma pessoa e também que qualquer pessoa poderia ter aqueles atributos. São atributos comuns que qualquer pessoa poderia ter. No modelo relacional, temos um conceito muito importante chamado chaves. As chaves, elas vão definir a relação entre tabelas diferentes no banco de dados. Então, em um banco de dados relacional, há pelo menos 3 tipos de chaves que a gente deve estar levando em consideração. Chave primária, a chave candidata ou chave alternativa e a chave estrangeira. A chave primária é uma coluna ou uma combinação de mais colunas que os valores identificam unicamente uma tupla, diferenciando das demais dentro de uma tabela. Geralmente, a chave primária, ela é o mesmo valor que vem lá do atributo identificador. Ela é a mesma coluna. Então, geralmente, a gente faz esse mapeamento. O atributo ou o conjunto de atributos identificadores torna-se, vira ou transforma em chave primária. Sendo que cada tupla de uma tabela deve possuir uma chave primária, então todos os registros da tabela têm que ter uma chave primária e toda tabela tem que ter chave primária também. A maioria das chaves primárias são formadas por apenas uma coluna. Pode acontecer em alguns casos termos mais de uma coluna, mas mais de 2 colunas já não é tão desejável. Aqui um exemplo, ó, aqui a relação cliente, né, a tabela cliente, ela poderia ter a chave CPF. Por quê? O CPF ele é único e ele não pode ser um valor nulo, nesse exemplo. A chave primária ela tem essa característica. Ela não pode ter um valor repetido na mesma tabela e ela também não pode ter um valor opcional. O valor ele é obrigatório, não pode ser nulo. Existe algum caso que pode ser composto por 2 ou mais atributos, igual aqui um exemplo. A tabela telefone, a chave primária dela pode ser o DDD do telefone e o número do telefone. Então, é uma situação que eu posso ter uma chave primária formada por mais de uma coluna. A chave primária, ela deve ser mínima possível. O que é isso? É quando eu tenho uma chave primária com o mínimo possível de colunas. O ideal é que uma chave primária de uma tabela seja apenas uma única coluna. Porém, existe algum caso que é necessário ter 2 ou mais colunas, que não é tão indicado. A chave alternativa ou chave candidata acontece quando eu tenho mais de uma chave na mesma tabela que pode, mais de uma coluna que pode ser chave. Então, neste caso, a gente pode definir uma chave primária. Temos aqui, nesse exemplo aqui, no tabela aluno, nome, data de nascimento e temos o CPF e o RA que são chaves candidatas, ou seja, qualquer uma dessas 2 colunas aqui, tanto CPF como o RA, que é registro acadêmico, eles podem estar identificando um determinado aluno. Aí, nesse momento, a gente escolhe uma das 2 colunas para ser a chave. Não há necessidade de manter as duas como chave. Conforme já foi relatado em slides anteriores, temos o conceito de domínios, que são os valores válidos para uma determinada coluna, e temos valores vazios, que é quando uma determinada coluna pode estar recebendo um valor vazio, ou melhor, nem está recebendo um valor. Então, é um campo opcional, não precisa receber um determinado valor. Mas temos também campos ou colunas, né, que são obrigatórias, que aí tem que receber um determinado valor. Normalmente, os sistemas gerenciadores de banco de dados, né, os SGBDs relacionais, exigem que todas as colunas que compõem a chave primária, ou seja, as colunas que formam a chave primária, elas são obrigatórias. Isso aqui é praticamente uma regra. Não conheço um banco de dados relacional que não seja implementado essa regra aqui. Vamos estar falando agora sobre restrições de integridade no modelo relacional. Podemos considerar que restrições é a mesma coisa que regras. São um conjunto de regras definidas sobre valores que podem ser armazenados na tabela. Eles têm que sempre satisfazer a cada nova linha, cada novo registro, cada nova instância no banco de dados. As principais restrições de integridade, elas
são necessários para que um banco de dados relacional ele funcione da maneira correta. E essas restrições são basicamente essas apresentadas aqui, onde temos restrições de domínio e chave, restrições de chave, restrições de integridade de entidades e restrições de integridade referencial. Agora vamos ver cada uma delas com mais detalhes. A restrição de integridade de domínio, ela define que os valores de atributos, eles têm que ser atômicos, ou seja, eles têm que ser únicos, eles não podem ter mais de um valor em um determinado registro na tabela, tá? Então, uma tabela não pode conter atributos multivalorados. Então, se por acaso no nosso modelo conceitual tem-se atributos multivalorados, vamos ter que mapear, que transformar esse atributo multivalorado em uma outra situação. A gente vai ver na próxima aula. Então, o valor do atributo ele tem que ser um valor que está contido dentro do domínio, que foi definido. Então, se eu tenho um atributo data de nascimento, que está esperando receber uma data no formato dia, dia, mês, mês, ano, 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 então não vamos colocar por extenso essa data de nascimento. E também não pode ser nulo, tá? Só se o atributo for opcional. Aí ele pode ser nulo, senão ele não pode ser nulo. Os bancos de dados relacionais comerciais, né, é possível usar domínios pré-definidos, como por exemplo, número inteiro, número real, strings, né, caracteres. Então, existem esses tipos já pré-definidos, prontos, que a gente pode estar utilizando. Igual a declarar variável numa determinada linguagem de programação. A gente utiliza os tipos das variáveis, né? Por exemplo, em Java, vou criar uma variável inteira, eu coloco lá int, o nome da variável, ponto e vírgula. Aqui também, quando eu for estar criando a tabela, eu já vou definir os atributos com o seu respectivo tipo. Já a restrição de unicidade de chave, ela define o seguinte, que uma chave primária ela não pode ter o mesmo valor em tuplas distintas na mesma tabela. Então, por exemplo, eu tenho aqui a tabela nota fiscal, que tem o primeiro registro com valor 100, o segundo com valor 101, o terceiro também com 101. Então, isso aqui iria dar um erro, isso não é permitido, porque refere a essa restrição de unicidade da chave, ou seja, a chave primária ela não pode ser nula e também ela não pode ter um valor repetido em nenhuma coluna aqui. Já a restrição de entidades, de integridade de entidades, ela define o seguinte, que a chave primária de qualquer tabela, de qualquer relação, ela não pode ser nula. Então, complementando, né, que eu já tinha falado, uma chave primária ela não pode ter valor repetido e ela não pode ser nula em nenhuma tupla da mesma tabela. Já que uma chave primária identifica a tupla, então se eu tiver um valor nulo, não tem como eu estar identificando essa determinada tupla ou essa determinada linha. Temos também um relacionamento entre tabelas, igual nós tínhamos lá no modelo conceitual, no diagrama de entidade de relacionamento, tínhamos conjunto de entidades e essas entidades relacionavam por um relacionamento. Aqui temos um conjunto de tabelas que também vão relacionar entre si. Então, aqui uma representação gráfica, onde é possível a gente relacionar tabelas do modelo conceitual para o modelo relacional. É possível. Então, como ficaria essa relação? Neste caso, a gente tendo aqui a tabela alunos e a tabela curso, essa relação ela estaria formada onde um determinado aluno ele faz um determinado curso. Então, temos aqui a chave estrangeira. A chave estrangeira ela está relacionada ela tem um valor que está armazenado lá na tabela referida, referenciada. Então, os valores desta chave estrangeira, elas têm que estar cadastradas aqui na chave primária. Então, com isso eu falo que um determinado aluno, ele faz um determinado curso. Então, por exemplo, se eu quero saber qual curso o aluno Fernando faz, ele cursa. Então,
só olhando a tabela aluno, eu não consigo responder isso. Mas, se eu analisar aqui a tabela código curso, eu tenho aqui o código do curso 1, basta. Então, onde está esse curso? Está lá na tabela curso. Então, pelo código do curso, eu venho aqui na chave primária código curso e vejo qual que é o curso que tem o código igual a 1. Então, é o curso de Sistemas de Informação. Então, logo eu sei que o Fernando, ele faz o curso de Sistemas de Informação. E a partir do relacionamento entre tabelas, temos a restrição de integridade referencial, que ela diz o seguinte, que se existe um valor na chave estrangeira em uma relação entre duas tabelas, deve existir o mesmo valor na chave primária de outra tupla, de outra tabela, certo? Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho o valor 1 e 2 aqui na chave estrangeira código curso, lá na tabela cursos tem que existir também um ID, uma chave primária, código 1 e 2. Então aqui eu tenho estou infringindo a regra da restrição de integridade referencial. Então, nesse caso, ó, antes de cadastrar um aluno, é necessário cadastrar um curso e que esse aluno está vinculado. Então, não poderia estar cadastrando aqui a Fernanda, que faz o curso com código 2. Código curso é 2. Porque eu ainda não tenho esse valor 2 cadastrado na tabela curso. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer seria cadastrar esse curso aqui com o código curso igual a 2 e depois cadastraria a aluna Fernanda. Por fim, temos o esquema relacional, que nada mais é do que uma outra representação gráfica para estar representando o modelo relacional. Até esse momento, vimos apenas a representação em forma de tabelas, mas tem outras formas mais simplórias de estar representando. O esquema relacional, ele constitui, um esquema que representa tabelas, colunas e chaves de um banco de dados relacional. Então, há algumas formas de representar. Aqui é a primeira forma, o primeiro exemplo, onde eu tenho aqui o nome da tabela, no caso tem a tabela curso e a tabela disciplina. Entre parênteses, eu coloco aqui as minhas colunas, os meus atributos. E eu defino a chave primária com um sublinhado na palavra, no nome da chave primária, que é uma coluna. O mesmo vale para o exemplo de baixo. E aqui eu tenho o código curso, que é a minha chave estrangeira que faz uma referência à tabela código curso. A tabela curso aqui. Então eu tenho aqui a chave estrangeira que está fazendo uma referência à chave estrangeira da tabela disciplina, que está fazendo uma referência à chave primária na tabela curso. Aqui, uma outra forma de representar. É apenas visualmente diferente, mas é a mesma coisa, está representando da mesma forma. Tá? Então, nos exercícios, nas listas de exercícios, trabalhos, nas provas, você pode fazer da forma que vocês acharem mais conveniente. Temos aqui outras formas também de estar representando o esquema relacional. Tá? Temos aqui as mesmas tabelas, aí a chave primária foi colocado nesse exemplo uma hashtag nela, aqui o jogo da velha. A chave estrangeira, a gente utilizou a palavra FK, que é de Foreign Key, ou seja, chave estrangeira. No exemplo de baixo, ó, note que as chaves primárias elas estão sendo representadas pelo tracinho, pelo underline, aqui nas nossas tabelas. E temos aqui o código curso, que é a chave estrangeira, fazendo uma referência à tabela curso, também ao código curso. Nota que está no mesmo rumo aqui, a ligação por essa seta aqui. Por fim, temos um exemplo aqui de algumas tabelas com seus respectivas colunas. Então tem aqui a tabela aluno, que tem a chave primária código aluno, tem a tabela matrícula, que tem como chave primária o nome da matrícula, e tem uma chave estrangeira código aluno, que faz uma referência à tabela aluno, que tem um código curso também, que é uma chave estrangeira que faz referência à tabela curso. Temos a tabela professor, que tem a chave primária
código professor, a tabela curso que tem a chave primária código curso, temos a tabela disciplina que tem a chave primária código da disciplina e a chave estrangeira curso que faz a referência à tabela curso. E por fim temos também a tabela leciona, que possui a chave primária formada por dois atributos ou duas colunas, né? Código curso e por código disciplina. E esses dois atributos, essas duas colunas, além de ser chave primária, as duas formam a chave primária, elas também são chaves estrangeiras, onde o código do professor faz referência à tabela professor e o código da disciplina faz referência à tabela disciplina. Chegando ao final da aula, vamos agora fazer um breve resumo dos conceitos que foram apresentados nessa aula. Então, para cada relação, para cada tabela, o nome da tabela tem que ser diferente das demais tabelas no mesmo banco de dados ou base de dados. Agora, cada coluna, cada atributo também tem que ter um nome diferente na mesma tabela. Se for numa outra tabela, pode ter o mesmo nome, tá? Então, essa regra vale para a mesma tabela. As instâncias das relações, né, ou os registros, ou tuplas ou linhas, são dados que preenchem as tabelas, são os valores armazenados nas tabelas. As tuplas contêm informações da relação, né? E não pode ter duas tuplas iguais, ou seja, o valor de cada coluna daquela tupla, de todas as tuplas, o valor de cada coluna em uma determinada tupla não pode ser igual em outra tupla. Cada célula de uma tupla deve conter no máximo um item de dado, apenas uma informação também. O domínio é um conjunto de valor que um atributo pode assumir, né? São os valores válidos para os atributos. A chave primária, né, é o atributo que identifica a tupla ou registro em uma relação. Lembrando que a chave primária ela não pode ser nula, ela tem que ter um valor e ela não pode ter dois registros com a mesma chave primária, ela tem que ser única também. A chave estrangeira, né, já é um atributo que faz uma relação entre duas tabelas. Então, essa chave estrangeira, geralmente ela é composta, ela é uma coluna que recebe um valor de uma chave primária de outra tabela. As restrições, né, são regras que permitem a consistência dos dados para que os dados sejam armazenados da forma correta, seguindo os princípios de um banco de dados relacional. Já a restrição de integridade referencial vai definir o valor que uma chave estrangeira deve ter em alguma tupla da relação em que ela se referencia. Então, esses valores dessa chave estrangeira têm que ser valores que já estão previamente cadastrados lá na chave primária. São valores que têm que ser chave primária na tabela em que ela faz referência. Estamos encerrando por aqui. Caso algum aluno tenha alguma dúvida em algum conceito, em alguma definição, em algum termo que foi apresentado, entre em contato, não fique com dúvida, não leve dúvida, tá? Tá aí meu e-mail, vocês têm meus contatos de redes sociais também e estou à disposição para estar ajudando. Aqui estão as referências utilizadas para montar essa apresentação. Utilizei os livros do Date, do Elmasi Navati e do Schubert Hatz, que são livros de banco de dados muito conceituados, né? E também gostaria de fazer um agradecimento especial à professora Renata, da Libertas Faculdades Integradas, que também cedeu gentilmente um material para estar montando essa apresentação.